Nosso objetivo hoje é falar sobre o nosso abdômen. Aliás, se o meu abdômen está me incomodando, o que eu posso realizar com as ferramentas, com o conhecimento, a tecnologia da cirurgia plástica? Para falar sobre este tema, a doutora Graziela Bonin, nossa médica, nossa amiga, do qual eu faço questão de trazer no programa para que a gente possa tirar todas as dúvidas. Inclusive, quando se fala nesse processo de atendimento de cirurgia, nós temos aí algumas condições, né, doutora? Obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada, Vera, pelo convite para estar aqui conversando sobre um assunto que eu gosto tanto, que são as cirurgias do abdômen. Muito bem. E como saber o que eu preciso? Sou eu que escolho, né? Então, nós temos principalmente para tratar descontentamentos com a região abdominal, a lipoaspiração, o mini abdômen, a abdominoplastia, de um modo geral. Mas esses são procedimentos que vão ser indicados diante de determinados diagnósticos. Então, depende o meu problema ou o que está me incomodando no meu abdômen, eu vou ter indicação de um procedimento ou de outro. Normalmente, a lipoaspiração ela vai ser indicada para situações onde nós temos um volume de gordura, mas sem muita flacidez de pele, com uma flacidez de pele mínima. Nas mulheres que já passaram por gestação, normalmente a gente vai ter um pouquinho mais de flacidez do que a lipoaspiração consegue resolver. Então, se o que me incomoda é a minha flacidez, o fato de que depois que eu tive filho, eu perdi o contorno da cintura. Por que eu perco o contorno da cintura depois que eu tenho filho? Toda mulher deve olhar, né, que já teve filho, olha isso, o que aconteceu com a minha cintura? É que quando a mulher engravida, né, a distensão que acontece no abdômen, a musculatura do abdômen, o reto abdominal, aquele músculo do tanquinho, ele se afasta para comportar o crescimento do útero. E depois que o bebê nasce, aquele músculo normalmente ele não volta exatamente bem juntinho como ele era. Ele fica com uma certa distância, que é a chamada diastase muscular. A diastase muscular faz com que eu perca força na minha parede abdominal, então a minha capacidade de encolher a barriga e manter as minhas vísceras lá para dentro, e muda um pouco o formato da cintura. A lipoaspiração tem menor capacidade de tratar a diastase muscular. A diastase muscular ela é tratada por aproximação através de pontos, nós temos que fechar aquela musculatura cirurgicamente, o que normalmente pode ser feito na abdominoplastia. Então, se eu tenho flacidez de pele, ficaram algumas estrias e o meu músculo abdominal está afastado, a cirurgia correta, no meu caso, é a abdominoplastia. Eventualmente, se eu não tenho tanta pele sobrando, é que entra o mini abdômen. Quando a gente faz mini abdômen, nós às vezes podemos fazer esse fechamento da musculatura mesmo com cortes reduzidos. Mas é muito comum pacientes que têm bastante pele dizerem assim, mas eu queria que você fizesse o mini abdômen porque eu queria que o corte fosse um pouco menor. Mas aí não vou resolver o seu problema, né? Então eu estou fazendo uma mini cirurgia para um mini resultado. Então o mini abdômen ele vai servir quando a gente não tem tanta pele sobrando e precisa fechar o músculo. Mas essa conversa, então, acontece em consultório. A quantidade de pele, a qualidade do todo é que vai ser observado. Mas todas as três, inclusive algumas, por exemplo, a lipo, ela acompanha muito as outras, né? Sim, a lipoaspiração ela pode ser feita para complementar, por exemplo, na abdominoplastia nós podemos fazer lipoaspiração aqui na lateral, numa gordurinha do lado. Mas é bem importante a gente entender que quando nós fazemos o abdômen completo, a gente solta por dentro uma área muito grande, então a parte anterior não pode ser lipoaspirada. A gente aumenta bastante o risco da pele morrer se a gente fizer isso. E é bem importante também da gente entender que as cirurgias para a melhora do contorno corporal na região do abdômen, elas são fortemente influenciadas pelo meu índice de massa corporal, pelo maldito peso, né? E então eu preciso também saber que em algumas situações, né, o cirurgião vai me avaliar, a cirurgiã vai me avaliar e vai dizer assim, mas é que a gente precisa emagrecer um pouquinho antes de fazer essa cirurgia para ter um bom resultado. Isso aí, gente, vale a pena você conversar com o seu médico sobre essas questões. São técnicas que hoje a medicina a cirurgia plástica, principalmente no Brasil, vai muito bem, obrigada, né, doutora? Com a qualidade, com a tecnologia, com os recursos que se tem hoje.
Sim, a cirurgia plástica brasileira é dos grupos de cirurgiões plásticos mais respeitados no mundo e as cirurgias de contorno corporal são a nossa grande especialidade. Então, realmente, as pacientes brasileiras têm o privilégio de ser tratada provavelmente pelos cirurgiões plásticos melhor capacitados no mundo em contorno corporal. Olha que maravilha. Então, fica a dica. Às vezes, com que idade? Teve uma época que eu perguntava muito isso para vocês, né? Doutora, mas com que idade é recomendado? Não tem muito isso mais, né? Não, tem que levar em consideração. Assim, por exemplo, a abdominoplastia a gente não costuma indicar em paciente que ainda deseja ter filhos. Porque como a gestação altera muito, a gente vai fazer a cirurgia, o paciente vai engravidar, as alterações vão provavelmente todas acontecer novamente. Mas, assim, a abdominoplastia, por exemplo, é uma cirurgia que é muito feita em paciente que teve grandes emagrecimentos. Então, certo. Hoje, com o crescimento da cirurgia bariátrica, às vezes tem paciente de 24, 25 anos com muita flacidez de pele, né, muito excesso de pele, e você não vai condenar essa paciente, não, só depois dos 40 e que você tiver filhos, condenar a paciente a ficar 15, 20 anos com um abdômen que lhe incomoda muito. Então, não existe limite de idade, sim o diagnóstico correto. Tem bastante pele sobrando, tem afastamento dos músculos, vai fazer abdominoplastia e vai melhorar muito o aspecto do abdômen. Doutora Graziela, obrigada pela participação. Mais uma vez, dicas no programa da Vera com a doutora Graziela Bonin. Até uma próxima. Eu que agradeço, até a próxima.